Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, vamos sim, vamos falar com Deus. Vamos começar mais uma programação, exaltando e glorificando ao nosso querido, ao nosso amado, ao nosso amigo, ao nosso mestre, ao nosso guia diário que tem nos ajudado, que tem nos conduzido, que tem nos abençoado, que tem, é claro, a cada manhã contribuído e colaborado para o crescimento da nossa vida na sua presença. É manhã de providência, é manhã de oportunidade, é manhã de vitória, é manhã de portas abertas, é manhã de oportunidades. Eu creio que nessa manhã o nosso Deus, de forma poderosa, tremenda, bendita, nos conduzirá vitoriosamente na sua presença, porque Ele é Deus. Eu quero aqui agradecer ao meu Pai, ao nosso querido Mestre, pela sua fidelidade que tem nos conduzido a cada manhã. E nessa manhã, eu trouxe ao meu coração a palavra que está escrita no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, a parte B, que o apóstolo Paulo foi muito feliz quando escreveu, e ele disse: porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, aleluia, até aquele grande dia. Porque eu sei em quem eu tenho crido e que Ele com certeza guardará o meu depósito para abençoar a minha vida até aquele grande dia. É manhã de oportunidade, manhã de providência, manhã de vitória, manhã de bênção, que Ele tem reservada para a minha vida e para a sua. O apóstolo Paulo, é claro, naquela ocasião, quando ele escreveu esta palavra, ele estava passando por muitos dissabores. Ele estava passando por um momento de total decepção. Paulo, ele tinha sido perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, abandonado em Tarso. Na primeira viagem missionária dele, ele foi apedrejado em Listra, e na segunda ele foi preso e açoitado em Filipos. Na terceira viagem missionária, ele enfrentou feras, tribulações, frios e privações. E quando eu olho para essa situação, eu vejo aquele homem com uma fé inabalável, uma convicção inabalável de que ele, diante daquela conspiração cruel que os seus próprios irmãos, escuta isso, os próprios irmãos judeus agiam de forma covarde contra a vida daquele que, irmão, não queria nada mais, nada menos do que anunciar a verdade. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, ele foi rejeitado, ele foi injuriado, ele foi apedrejado porque ele só queria ajudar. Você tem noção de uma coisa dessa? É isso que muitas das vezes nós que fazemos a obra do Senhor enfrentamos prisões, enfrentamos adversidades, enfrentamos tribulações, enfrentamos maltratos, enfrentamos 1 milhão de coisas, simplesmente porque nós queremos ajudar. Isso é algo muito comum na nossa convicção, na nossa caminhada, mas nós não podemos perder a convicção no nosso coração de que essas lutas, elas não podem nos intimidar, porque na grande verdade o Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, um espírito de medo. O Senhor nos tem dado um espírito de coragem, e nós lutamos, e nós trabalhamos, e nós glorificamos ao nosso Deus, independente das adversidades que venham contra a nossa vida, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso, aleluia, para guardar aquilo que Ele me tem prometido. E é por isso que eu estou aqui com você, porque eu também sei de quem, aleluia, sei em quem eu tenho crido, eu sei aonde eu tenho colocado o meu coração. Independente do vendaval, independente do levante, o nosso barco não naufragará, uma vez que o Senhor, de forma tremenda, ainda dá ordem nas intempéries para nos manter de pé. Ele, de forma legítima e própria do seu caráter, Ele nos tem levantado, Ele nos tem conduzido, Ele nos tem abençoado na nossa caminhada. É por isso, querido, que eu quero lhe dizer, ainda que os ventos estejam soprando de forma contrária contra a tua vida para te abater, para te destruir, para te angustiar, fortaleça, pois, o seu coração no Senhor, porque maior do que as tempestades da vida é a poderosa mão de Deus que peleja pela nossa causa e que por nós trabalha. Essa
queda, esse revés, essa luta não poderá atrapalhar a obra que Deus tem para agir, para fazer na tua vida. Então, em nome de Jesus, em meio às lutas e tribulações que a igreja tem enfrentado, nós precisamos a cada momento saber, acreditar que a poderosa mão de Deus intervirá de forma sobrenatural e trará para nós crescimento, fortalecimento, renovo e vitória, para que nós venhamos contemplar que esse cativeiro que veio para destruir a minha vida e a tua não é tão maior do que a poderosa mão de Deus que agirá, que intervirá, que intercederá por mim e por você, e nós contemplaremos Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, de forma tremenda e maravilhosa, nos conduzindo agora por caminhos que Ele tem para nós preparados. Sim, Deus está preparando um tempo de restauração, restauração da nossa sorte, restauração dos nossos sonhos, restauração dos nossos objetivos, devolvendo para nós aquilo que Ele nos tem falado. É tempo de providência. Nesta manhã, eu quero que você entenda e aprenda que o nosso Deus, Ele é infinitamente superior a qualquer batalha que venha se intervir, se interpor entre a minha vida e a tua vida para atrapalhar os objetivos pelos quais nós estamos trabalhando nesta manhã, acreditando que esse Deus do trono da graça se levantará e bradará, aleluia, dentro do nosso arraial, trazendo consigo a nossa vitória. Mantenha, meu querido, em nome de Jesus, uma vida íntegra, uma vida santa na presença do teu Deus, que Ele, da mesma forma que interviu na vida de Daniel e mudou o curso da sua história, Ele também não será diferente nessa manhã para intervir, para trabalhar, para pelejar pela nossa vida. Nesta manhã você vai se posicionar e Deus vai honrar você, vai julgar a tua causa e vai abençoar a tua vida. É manhã de providência. O administrador bendito nos ajudará na nossa caminhada e conduzirá a nossa vida num estilo totalmente diferenciado de tudo aquilo que nós venhamos ser traçado, porque Ele sabe como nos conduzir até o lugar mais alto que Ele tem para nós preparado. O Deus realizador de sonhos, concretizador de causas, Ele está nessa manhã tomando a minha e a tua problemática para fazer acontecer aquilo que Ele nos tem dito que faria. Portanto, nesta manhã se disponha a descer na presença do Senhor e clamar, e buscar, e se preparar, mantendo-se assim, pois, vigilante e resguardado na presença do teu Deus, porque um tempo de vitória está em nome de Jesus vindo para nos encontrar e não demorará. Deus, nessa manhã, tem na sua mão a solução para te fazer, em nome de Jesus, alcançar aquilo que aos longos desses dias você tem buscado no teu Deus. Eu creio que Ele está montando a estratégia correta e nós contemplaremos que não nós, mas Ele é capaz de desmantelar todo arsenal do diabo para dar vitória a mim e para dar vitória a você. O crente, quando anda de forma despreparada, a oportunidade chega e ela se vai. E você fica aí pelos cantos de parede murmurando, mas você não tem vigiado. Vigia, querido. Quando a gente anda vigilante, ainda que nós venhamos estar inseridos no centro de uma batalha ou no pico mais gritante da crise, naquele momento, nós avidamente perceberemos o levante do diabo e aquela luta que costumeiramente vinha e te abatia, ela já não mais terá poder contra a tua vida, porque Deus, o Senhor, quebrará a fúria do teu inimigo e te dará livramento, te dará vitória, te dará renovo, te dará crescimento em meio a essa dificuldade. E tu perceberá que agora tu não anda mais sozinho. Tu anda com um Deus que de forma tremenda e poderosa, Ele contempla por onde o teu adversário está vindo para te atrapalhar. Nós estamos sendo agora, estamos sendo agora conduzidos em vitória para receber do nosso Deus, aleluia, o crescimento, o renovo, fortalecimento e graça que Ele nos tem dito. Portanto, nesta manhã, submetei-vos, pois, a Deus, revesti-vos da autoridade do Senhor, e Ele, de forma tremenda e poderosa, executará na minha e na tua vida aquilo pelo qual Ele nos chamou. Ele nos guardará, Ele nos garante a vitória. Ele é o Deus, aleluia, de providência, que nos ajuda a vencer as adversidades que se levantem contra a nossa vida para nos atribular. Eu sei e não vou dizer aqui que não existe lutas na nossa vida, que em alguns momentos nós temos a impressão que essa batalha, ela foi maior do que o nosso limite. Mas nessa manhã você vai, em nome de Jesus, pegar o seu remo e você vai continuar a dar grandes braçadas em meio a esse grande mar de luta.
e tu contemplarás a poderosa mão de Deus de forma poderosa e tremenda, aumentando, pois, o limite da tua força e te dando um novo potencial para essa nova trajetória que você vai embraçar a partir de hoje. Isso, a partir de hoje, nós iremos embraçar agora um novo projeto que Deus tem para a nossa vida. Nós iremos lutar, nós iremos pelejar, nós iremos buscar, nós iremos ver a poderosa mão de Deus intervindo, aleluia, nas nossas causas e fazendo por nós aquilo que não podemos fazer. Deus, nessa manhã, querido, continua agindo, continua intervindo, continua trabalhando, continua estancando o fluxo de sangue. Ele continua endireitando as nossas debilidades e aquilo que na nossa vida está torto. É por isso que eu digo para você, meu querido, se você tem fé, tudo é possível ao que crê. A Bíblia fala em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós temos fé, independente de nós estarmos aqui ou acolá, aonde nós estivermos, Deus move, pois, a poderosa graça do seu Espírito, estende a sua mão de poder e mostra para nós que Ele jamais deixa um crente que busca Ele de forma fiel e consciente, sem resposta. Permaneça, meu querido, no lugar que o Senhor te colocou. Não arreda o teu pé, não saia nem para a direita e nem para a esquerda, porque uma coisa eu preciso te dizer nesta manhã: o centro da vontade de Deus, o lugar que o Senhor nos coloca, é um lugar de dificuldade. Deus não quer que você simplesmente saia fora da batalha ou da peleja. Ele quer que você permaneça neste lugar, aonde você até tem a impressão que vai submergir, para você saber que o que você está passando agora nada mais é do que um apavoramento. Se você perseverar, se você ficar, se você se posicionar, Deus mostrará o livramento, a providência, a bênção que Ele está preparando para essa nova trajetória da tua vida. É muito fácil, meu filho, você dizer: não, eu não quero mais, eu vou deixar, eu vou sair. Essa não é a proposta do reino de Deus. Só cresce no reino de Deus quem persevera. Só cresce no reino de Deus quem paga preço. Só cresce no reino de Deus quem se submete. Só cresce no reino de Deus quem obedece. Se você não se submeter a esses critérios, me desculpa, eu acho que a melhor forma mesmo é abortar esse projeto. A melhor forma mesmo é sair fora, porque você não suportará, aleluia, os levantes e as verdadeiras chamadas que a vida nos imponha para que nós venhamos vencer a nossa caminhada com Cristo. Quando você vai para uma academia que você quer dividir aí o seu músculo, que você quer tornar ali, aleluia, a sua musculatura melhor, você vai ter que se submeter a um peso maior do que o que você já pegou. Você vai ter que botar na maromba mesmo uma porção de peso maior para aumentar o seu bíceps, para aumentar aí toda a estrutura da sua musculatura. Eu não vou falar aqui nome de músculo, porque eu não sou nem formado em anatomia e eu não preciso saber o nome de tudo. Mas uma coisa eu lhe digo: quando você quer dar vida ou acrescentar algo, agregar algo a mais na sua caminhada, você vai ter que aprender a levantar maromba, meu filho, a levantar peso. Não tem como você ter a sua musculatura fortalecida se você não se submeter aos critérios dessas ordenanças. Então não tem como você ser bem sucedido se quando o momento que você vai ter que pegar um peso maior, você diz: não, eu não quero isso. Você vai continuar esse pobre amarelo sem graça e sem nenhuma força, porque você nunca vai ter disposição para fazer alguma coisa nova acontecer. É por isso que eu digo, pois, para você, em nome de Jesus, permaneça no lugar que o Senhor te colocou e você verdadeiramente contemplará que Deus não nos abandona em meio aos picos mais gritantes de uma crise. Muitos ficam apavorados e saem correndo a quem pule do barco. Eita, vai embora, porque não quer se submeter a essa situação. Oh, meu filho, que situação terrível, que decisão infeliz. Quando o crente obedece a Cristo, ele permanece independente da luta. Eu creio que nesta manhã, Deus, o Senhor, está preparando algo grande para você. Ontem eu pregava na sede da Comunidade Evangélica Emanuel e eu falava justamente sobre Esté. E eu falei para todos que estavam ali sentados naquele momento que Esté, ela venceu porque ela era uma crente madura. Ela esperou o momento certo para verbalizar aquilo que para ela
dela era uma ameaça. E naquele momento, falando para a pessoa certa, na ocasião exata, ela teve êxito naquilo que ela se preparou, naquilo que ela falou e naquilo que ela esperava. Não tem como você ter vitória 100% se você é uma pessoa que imediatamente você quer as coisas acontecerem da sua moda. Não, eu vou por aqui. Não, eu não vou ouvir isso. Não, eu não quero aquilo. Queridos, submetei-vos. A palavra vem assim. Submetei-vos a Deus, resisti ao mal e ele fugirá de vós. Existe aí uma ordem que precisa ser cumprida, seguida, para que nós venhamos contemplar o interagir de Deus em meio às lutas que nós venhamos estar vivendo. Deus, o Senhor, nesta manhã, Ele quer te levantar e Ele quer te levantar de forma poderosa. A Bíblia vai contar de uma forma clara, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, que verdadeiramente aquele homem prudente edificou a sua casa na rocha. Ele procurou o lugar certo para edificar a sua casa, para edificar a sua rocha. E ele ali literalmente se submeteu aos critérios da palavra e Deus, de forma tremenda e poderosa, foi com ele quando a tempestade veio. O crente deve entender constantemente que as suas aflições, elas não são maiores do que as vitórias que Deus tem para nós reservada. João 16:33 está escrito verdadeiramente que as aflições desse tempo presente não há que possam ser comparadas, ou melhor, essa luta que nós viemos estar vivendo hoje, as aflições desse mundo agora, elas não podem ser maior do que aquilo que Deus está preparando para a minha vida e para a sua vida. Portanto, nesta manhã, querida, em nome de Jesus, fique olhando para a vida agora sobre uma nova perspectiva, sobre uma nova ótica, sobre uma nova visão, que Deus vai te dar vitória. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Está na hora de nós entendermos que verdadeiramente nesse mundo não tem como nós termos vitória, não tem como nós termos êxito naquilo que nós fizermos, se não for o Senhor que possa nos conduzir em meio às nossas adversidades. Lutas, elas vêm, mas elas não são permanentes, elas vão embora. Ele, o Senhor do Todo-Poderoso, Ele há de agir na minha vida e na tua de forma tremenda para mostrar para nós que até nessa luta Deus tinha propósito, Deus tinha algo, era teste de Deus na nossa vida e nós não sabemos ou não entendemos que era Deus trabalhando nas nossas vidas para nos exaltar. É por isso que eu digo para você hoje, não se deixe abater pelo mal, creia. Deus, o Senhor, de forma tremenda e poderosa, Ele está pelejando pelas nossas vidas e Ele vai nos ajudar. Nesta manhã você pode contar com o socorro que vem da parte de Deus para a tua vida, meu querido. Você não está só. Nesta manhã, tema ao Senhor de todo o coração. Temer a Deus não é ter medo dEle, é saber que Ele, de forma tremenda e poderosa, sempre estará disposto a exercer juízo e justiça na tua vida. Ele é tremendo, queridos. Hoje de manhã, a minha oração diante do Senhor no meu devocional era: Deus, Tu sabe todas as coisas, tudo Tu vê, é Tu dominador de tudo e tudo Tu cria e tudo Tu domina. E nessa manhã não sou eu que vou aqui ditar o que o Senhor vai fazer. Eu estou aqui me submetendo às Tuas ordenanças, me submetendo aos Teus mandamentos, obedecendo a Tua palavra, amando a Tua palavra, pregando a Tua palavra, andando na Tua palavra. E eu creio, meu Senhor, que assim como Tu tem um tempo de exaltação na vida daqueles que se submetem a Ti, eu também creio que verdadeiramente aqueles que perseguem a igreja do Senhor, eles, de alguma forma, eles vão ser punidos no tempo de Deus, porque se Deus é justiça, se Ele que defende a nossa causa, ninguém há que possa impedir o trabalhar de Deus na nossa vida. Eu creio que nessa manhã ninguém poderá tomar o que pertence a você. Provérbios capítulo 22, 23. Ninguém poderá tomar aquilo que pertence a você. A Bíblia fala que em meio às trevas nasce a luz na vida do justo de Deus, ou seja, é no momento da crise, é no momento da adversidade que Deus, o Senhor, de forma tremenda e de repente abrirá um caminho de vitória para a minha vida, para a tua vida, e não nos deixará envergonhado. Portanto, nesta manhã, querida, em nome de Jesus, você vai acreditar que a vitória do justo vem. Deus, o Senhor, Ele está preparando algo grande para a nossa vida, e não há nesta terra quem possa impedir o trabalhar de Deus na minha vida e na tua. A Bíblia fala que nós servimos a um Deus de abundância, um Deus de providência,
um Deus de oportunidade, um Deus de livramento, um Deus, aleluia, ousado, que beneficia a igreja quando nós buscamos, pois, a sua presença para realizar ou para resolver a nossa causa. Por isso, nesta manhã, creia, meu irmão, você é uma bênção. Deus te concedeu, aleluia, a oportunidade de andar na sua presença e de antemão já ter vitória antes de entrar na guerra, porque nós não somos apenas vencedores, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nesta manhã, eu quero, em nome de Jesus, me utilizar como profeta e declarar a vitória de Deus na tua vida. Eu quero declarar crescimento de Deus na tua vida. Eu quero declarar a intervenção de Deus na tua vida. Eu quero declarar um novo direcionar de Deus para a tua vida. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele se utiliza de várias formas, de várias fórmulas para agir e para intervir na minha vida e na tua vida. Portanto, nesta manhã, se tu tá que nem Gideão, malhando trigo no lagar, e se tu olha em tua volta e tudo que tu faz, o midianita leva, eu quero que você nesta manhã se submeta a Deus, porque Ele vai mandar anjo e Ele vai te fortalecer, Ele vai fazer de você um príncipe para conquistar aquilo que Ele tem por executar na tua vida. Eu creio, nesta manhã, assim como Deus interviu na vida de Gideão, Ele também há de intervir na minha vida e na tua vida, porque quando Deus quer fazer, não há quem possa atrapalhar aquilo que Deus está por executar na minha vida e na tua. Portanto, nesta manhã, busca ao Senhor de todo o teu coração. Ele, de forma tremenda e poderosa, continua ainda mandando maná do céu para sustentar o seu povo. A Bíblia fala que diante daquele deserto miserável que o povo caminhou por longos dias, o Senhor os conduziu por caminhos que verdadeiramente eles nunca planejaram passar. Porém, eles estiveram ali durante os 40 anos de deserto, a providência de Deus diariamente. Por isso, nesta manhã, conte, clame, ore, porque o teu sustento, a tua provisão virá do trono da graça de Deus para abençoar a minha vida e a tua. Nós ainda beberemos águas de rocha. Eu tenho dito e vou repetir, estamos entrando para o segundo semestre deste ano e há quem tenha passado só luta neste primeiro semestre. Pastora Ivna, como vai ser o meu segundo semestre? Eu te digo, meu querido, Deus não revela, aleluia, aquilo que não é necessário ou aquilo que nós não precisamos saber. Uma coisa eu posso dizer, se Deus nos tem sustentado até aqui, Ele nos sustentará até chegarmos no lugar que Ele estabeleceu para mim e para você caminhar. Ele nos conduz, Ele nos ajuda, Ele passa conosco pelos mares da vida e de forma tremenda e poderosa ainda nos dá acima do esperado para mostrar para nós que é Ele quem nos sustenta e é Ele quem cuida da nossa vida para que o nome dEle venha a ser glorificado. Eu sei, nós iremos atingir os nossos objetivos em Deus e o nosso inimigo vai ficar todo confundido quando contemplar o milagre da cura, o milagre da restauração, o milagre do crescimento, o milagre da provisão, o milagre da presença de Deus na tua vida, que o Senhor de forma tremenda e poderosa há de se revelar para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Ainda que você não esteja entendendo os estágios de do tratamento e do trabalhar de Deus na nossa vida, vai chegar um momento da tua vida que você verdadeiramente perceberá que Deus, o Senhor, nunca te deixou e que Ele em todo tempo esteve trabalhando por você. Nesta manhã, o Deus que nos exalta, aleluia, nos montes da vida, Ele está pisoteando agora em toda armadilha do mal contra você e você contemplará que essa luta que veio para te intimidar, ela não é maior do que o poder de Deus. Ele é Deus que vence batalha. Ele é o Deus que prepara lutas e pelejas para que nós venhamos ser testados e mostrarmos que verdadeiramente confiamos no seu poder. Por isso eu creio que se Deus, o Senhor, permitiu nós entrarmos em meio a essa luta, essa extrema tribulação, Ele de forma tremenda e maravilhosa desmantelará toda a fúria do diabo contra a nossa vida e nos sustentará e nos curará e fará justiça na nossa vida para que Ele seja glorificado. Portanto, nesta manhã, creia, os projetos de Deus são maiores do que o nosso. Ele já está desenrolando aquela papelada que tu pede para Ele, para executar, para realizar um plano maravilhoso que vai frutificar num futuro bem perto. Eu estava pregando ontem eu preguei na minha igreja
Eu estava pregando neste final de semana na Assembleia de Deus Montese, lá no Horto Verde. Irmãos, foi algo assim maravilhoso. Deus se fez presente naquele lugar. Na segunda noite se levantou um vento, aleluia, e me deu uma tosse. Irmão, aquela tosse foi a tosse da minha cura, porque vocês estão me ouvindo agora e vocês estão ouvindo a minha voz plena, curada. E naquele movimento que eu estava ali pregando, Deus tocou na minha garganta. Queridos, eu acho tremendo, fantástico, não tem como não chorar, porque em alguns momentos a gente acha que é ruim aquilo que está acontecendo conosco, mas Deus estava curando a minha voz. Irmãos, eu estava tão rouca, que eu julgava que ontem eu não poderia pregar nem cantar e hoje não estivesse aqui com a minha voz plena, pronta e poderosa para ministrar a palavra de Deus. E durante aquela ministração que o Senhor me usava poderosamente naquela palavra, o Senhor me permitiu tosse, foi a tosse da cura. Quando terminou, disse: pastor, pelo amor de Deus, me dê esse microfone para eu finalizar essa programação. Queridos, a minha voz já estava 50% melhor. E quando foi no domingo, eu estava com a minha voz plena, curada. Ei, Deus sabe como trabalhar. Eu fico assim impressionada com o trabalhar de Deus. Quando Deus quer mudar a história da gente, em alguns momentos a gente julga que aquele caminho ali é o caminho da derrota, é o caminho do ápice da miséria. Não tem mais jeito. Marta e Maria olharam para o seu irmão e disse: meu Deus, o Senhor nos abandonou. Como é que pode um negócio desse? Nós éramos amigos pessoal e agora o nosso irmão está morto. O Senhor não ouviu o nosso apelo. Ei, mulher, ramando caplassuriande que menevechai, lubianjo que menevassuriande caia. Os projetos de Deus são maiores do que o nosso. Ele muda a história de vida para concretizar aquilo que Ele quer fazer. Naquela igreja houve cura, muita cura, e eu sou uma das tais que estou aqui hoje testemunhando para a honra e glória do nome de Jesus. Quem está aqui me ouvindo pode também testemunhar que eu estava rouca, muito rouca, que não podia ali sequer cantar uma música. Um levante grande deu, mas o Senhor, o poderoso concretizador de projeto, Ele muda a história de um homem num só tempo, num só relance. Naquele lugar, Deus executou, Deus realizou milagre tremendo, e eu hoje estou aqui contando um testemunho de cura, e aqueles que naquele lugar foram revelados também vão contar a sua vitória, porque Deus estava naquele lugar. Ramanda Gaxerra, mandou Goplácia, Lamando Quetéria, Lamanai. Irmão, milagre assim, na nossa cara, para mostrar que verdadeiramente Deus se utiliza de meios e métodos que são inferiores ao que Ele está preparando para nos ajudar, para nos exaltar e para que o nome dele venha a ser glorificado. Portanto, nesta manhã, fique na dependência do Senhor, porque independente não estava vivendo hoje nos palácios da vida, tendo regalias de rei, mas Deus, o Senhor, está aprimorando a nossa vida neste deserto, para que venhamos desfrutar, não da cultura dessa terra, mas dos milagres que nós estamos vivendo e ainda vamos desfrutar na presença deste Deus vivo. Nesta manhã, sinta a poderosa mão de Deus entrando na tua casa agora e fazendo com que aquilo que Ele tem te prometido como vitória venha a ser consolidada, venha a ser executada, venha a ser finalizada para a honra e para a glória do nome de Jesus. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, e se você continuar firme na dependência do Senhor, de pé aonde Ele te colocou, ainda que Satanás se levante com as suas ciladas, com as suas sugestões, ele não é tão maior, porque quem está no governo da Caplachai, da nossa vida, é Deus. Quem está no domínio de todas as coisas é o Senhor. É Ele que nessa manhã, de forma poderosa e tremenda, nos ajudará, interferirá em nome de Jesus na nossa vida, tomando assim o controle, as rédeas, o comando da nossa causa e mostrando que só o Senhor é Deus. Nessa manhã, creia, Satanás só intervém e só age até o momento que o Senhor assim permite, para mostrar para Ele que nós o servimos e o adoramos, independente de qualquer coisa que na nossa volta esteja. Portanto, nesta manhã, perceba a poderosa mão de Deus te conduzindo, os anjos do Senhor te auxiliando, e aquilo que Ele tem te prometido fazer, Ele executando. Eu creio que nessa manhã, Deus, o Senhor, está agindo na nossa vida, e Ele é superior ao nosso cansaço. Ele é superior à nossa dor. Ele é superior às adversidades que na nossa vida estão em nossa volta. Nessa manhã, eu não tenho a menor dúvida de que Deus, o Senhor, está por agir.
nessas últimas horas, preparando um grande milagre na terra para abençoar a mim e para abençoar você. Que nessa manhã você possa vivenciar aquilo que Paulo vivenciou, que ele conseguiu perceber Deus de forma poderosa e tremenda, convicta de que, independente da luta que ele estava passando, ele disse de forma muito clara, 2 Timóteo 1,12, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quem declarou isso também foi Jó. E ele continuou, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Olha que coisa linda. Os interesses de Paulo eram infinitamente superiores a qualquer interesse dessa terra. Eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, o meu galardão, até aquele grande dia. Independente, meu querido, de você estar sendo perseguido, rejeitado, abandonado, fique na posição. Paulo foi apedrejado na primeira viagem missionária, era para ele ter desistido ali. Na segunda viagem missionária, ele foi preso e açoitado. E na terceira, ele enfrentou tudo que você imaginar de feras e lutas em nome desse evangelho que ele pregava. Mas ele verdadeiramente sabia em quem ele tinha crido e que por fim se levantaria sobre a terra. E é isso que eu digo, pois, para você: não se deixe abater pelo mal, vença o mal com o bem, porque acredite, Deus nessa manhã manda te dizer, Jeremias capítulo 31, versículo 16, reprime a voz de choro, enxuga a lágrima do olho, porque há galardão para o teu trabalho e recompensa para o teu futuro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel em Vila Medeiros. FM